Sessão diagnóstica, Débora 9/2/2026. Essa mensagem vai ser também para Gerson? Tá. Então eu vou abrir aqui uma mensagem inicial. É um livro que faz comandos no astral, tá? Então você não precisa se preocupar em entender a mensagem, eu só preciso ler, tá? Aqui. Ai de mim, se eu passar os portões e entrar para lá dos muros, o primeiro a atirar-me com censuras será Polidamante. Ele que me disse para conduzir os troianos para a cidade durante a noite funesta em que se ergueu o divino Aquiles. Mas eu não quis obedecer. Mais proveitoso teria sido. Mas agora destruí o exército por causa da minha insensatez e tenho vergonha dos troianos e das troianas de longas vestes. Não vá algum homem mais vil e covarde dizer de mim, confiante na sua força, Heitor destruiu o exército. Assim dirão, e para mim teria sido muito mais proveitoso defrontar a Aquiles e regressar depois de o ter matado, ou então ser gloriosamente morto para ele à frente da cidade. Por outro lado, poderia depor o escudo adornado de bossas e o elmo pesado, e reclinando a lança contra a muralha, e ir eu próprio ao encontro do irrepreensível Aquiles. Poderia prometer-lhe que Helena e todos os seus haveres, sobretudo aqueles que Alexandre na côncava nau trouxe para Troia, Helena, que foi o início do conflito, daremos aos atridas para levarem. Além disso, e em separado, dividiremos para os aqueus tudo o que a cidade contém. E poderia arrancar aos anciãos dos troianos o juramento de que nada se esconderia, mas que tudo seria dividido, todo o tesouro que a cidade agradável tem lá dentro. Mas por que razão o meu ânimo assim comigo dialoga? Que eu não me aproxime dele, pois não se apiedará de mim, nem sentirá respeito, mas matar-me-á, nu, assim como estou, como se eu fosse uma mulher, visto que despi as armas. Não é agora que de uma árvore ou de uma pedra namorarei com ele, qual virgem com seu mancebo, namorando um com o outro. Melhor seria o embate belicoso e o mais rápido possível. Fiquemos a saber a qual dos dois o Olímpio outorgará a glória. Assim refletiu enquanto aguardava, mas aproximou-se dele Aquiles, igual de Enealho, guerreiro do elmo de agitado penacho, brandindo por cima do seu ombro direito a terrível lança de freixo do Pélion. E em torno da ponta, o bronze luzia como o brilho de fogo ardente ou do sol quando nasce no horizonte. O medo dominou Heitor, assim que o viu. Não se atreveu a ficar onde estava, mas abandonou os portões e fugiu. E o Pelida lançou-se atrás dele, confiante na rapidez dos pés. Tal como o falcão nas montanhas, mais célere das aves voadoras, facilmente se abate sobre uma pávida pomba que foge à sua frente, mas o falcão cada vez mais perto, com gritos agudos, sem desistir se lança contra ela, pois ordena-lhe o ânimo que a apanhe. Assim Aquiles voava furioso em frente e Heitor fugia, sob as muralhas dos troianos, fletindo célere os joelhos. Passaram, deixa eu ver se eu preciso ler mais. Passaram a atalaia e a figueira selvagem sacudida pelo vento, sempre para longe da muralha pelo caminho batido, e chegaram às fontes do belo fluir, onde estavam as nascentes duplas que alimentavam o redemoinhante escamandro. Uma delas fluía com água quente, e à volta dela se formava vapor como fumaça que surge de fogo ardente. Mas a outra, até no verão, fluía com água fria como granizo, ou como gélida neve, ou como o cristal de gelo na água. E perto dessas nascentes estavam os amplos lavadouros, belos e feitos de pedra, onde as vestes resplandecentes vinham lavar as mulheres e belas filhas dos troianos, mas isso fora antes, em tempos de paz, antes da chegada dos aqueus. Por aí correram, um deles fugindo, o outro perseguindo. À frente fugia um homem valente, mas outro, muito melhor, o perseguia depressa.
pois não era por animal sacrificial ou pela pele de um boi que competiam, prêmios nas corridas de homens, mas pela vida de Heitor, domador de cavalos. Tal como quando cavalos de casco não fendido, granjeadores de troféus, contornam velozes os postes, pois grande é o prêmio, porventura uma trípode ou uma mulher, em honra de herói morto. Assim 3 vezes eles correram em torno da cidade de Príamo com pés velozes. E todos os deuses estavam olhando. Entre eles o primeiro a falar foi o pai dos homens e dos deuses. Ah, estou vendo com os meus olhos um homem que amo sendo perseguido em volta da muralha. Meu coração chora por Heitor, que para mim queimou muitas coxas de bois, tanto nos píncaros do Ida de muitas escarpas, como na cidade de Troia. Mas agora o divino Aquiles persegue-o com pés velozes em torno da cidade de Príamo. Refleti então vós, ó deuses, e aconselhadamente deliberai se o salvaremos da morte, ou se agora será pelo pelida Aquiles subjugado, valoroso embora seja. A ele deu resposta a deusa Atena, de olhos esverdeados. Pai do candente relâmpago, Deus da nuvem azul, que disseste: a homem mortal, há muito fadado pelo destino, queres tu salvar de novo da morte funesta? Faz isso, mas todos nós, demais deuses, não te louvaremos. Respondendo-lhe, assim falou Zeus, que comanda as nuvens. Anima-te, ó tritogênia, querida filha. Não é com séria intenção que falo, pelo contrário, quero ser-te favorável. Faz como te indicar o teu ânimo, já não precisas de te refreares. Assim dizendo, incitou a Atena, já desejosa de partir. E ela lançou-se veloz dos píncaros do Olimpo. Numa perseguição sem tréguas, a Heitor pressionava o veloz Aquiles. Tal como quando nas montanhas o cão espanta um gamo deveado, levantando-o do seu leito e persegue-o através de clareiras e vales, e embora o gamo lhe escape, oculto no matagal, o cão lhe descobre o rastro e corre até o encontrar. Assim Heitor não conseguiu esconder-se do veloz pelida. Quantas as vezes que ele tentava correr até os portões dos Dárdanos para se abrigar nas muralhas bem construídas, na esperança de que os de cima repelissem Aquiles com dardos, tantas eram as vezes que Aquiles a ele se antecipava, obrigando-o a voltar para a planície. E ele não parava de correr ao lado da cidade. Tal como quando num sonho quem persegue não alcança quem foge, mas nenhum consegue fugir, nem o outro consegue perseguir. Assim, nem com os pés Aquiles alcançava Heitor, nem este escapava. Ora, como é que Heitor teria escapado ao destino da morte se Apolo, pela última e derradeira vez, não tivesse dele se aproximado para lhe fortalecer e aligeirar os joelhos? Mas o divino Aquiles fazia sinal ao seu povo com a cabeça e não autorizava que alvejassem Heitor com dardos amargos, não alcançasse outro a glória, vindo ele como segundo. Mas quando pela 4ª vez chegaram as nascentes, foi então que o pai levantou a balança de ouro e nela colocou os 2 destinos da morte irreversível: o de Aquiles e o de Heitor, domador de cavalos. Pegou na balança pelo meio, desceu o dia fadado de Heitor e partiu para o Hades, e Febo Apolo abandonou-o. Junto do pelida chegou a deusa, Atena, de olhos esverdeados, e postando-se perto dele, proferiu palavras aladas. Agora espero que nós 2, ó glorioso Aquiles, criado por Zeus, aos aqueus levemos grande glória para as naus, depois de matarmos Heitor, por mais ávido de combater que ele esteja. Pois agora já não lhe seria possível fugir de nós, por mais que se esforçasse Apolo, que age de longe, prostrando-se à frente de Zeus, pai detentor da égide. Mas tu fica agora aí e recobra o teu fôlego. Eu dirigir-me-ei àquele homem para o convencer a lutar comigo frente a frente. Assim disse Atena, e Aquiles obedeceu, exultando no coração, e ali ficou de pé, encostado à sua lança de freixo de bronze à ponta. Atena deixou-o e foi ter com o divino Heitor, assemelhando-se a Deífobo no corpo e na voz indefectível.
postando-se junto dele, proferiu palavras aladas. Caro irmão, não há dúvida de que o veloz Aquiles te violenta, perseguindo-te com pés velozes em torno da cidade de Príamo. Mas enfrentemo-lo os dois e repulsemos o seu ataque. A deusa respondeu o grande Heitor do elmo faiscante. Deífobo, já antes tu eras para mim o mais amado dos irmãos, daqueles a quem Écuba e Príamo geraram. Mas agora penso que no coração te honrarei ainda mais, tu que ousaste por minha causa, quando me viste com os olhos sair por fora da muralha, enquanto os outros ficaram lá dentro. A ele deu resposta a deusa Atena. Caro irmão, na verdade o pai e a excelsa mãe muitas súplicas me dirigiram, e meus camaradas também, para lá ficar. A tal ponto todos eles têm medo de Aquiles. Mas meu coração, dentro de mim, se oprimia de dolorosa tristeza. Agora arremetamos contra ele e combatamos. Não demos tréguas às lanças, para que saibamos se Aquiles nos matará e levará os nossos despojos sangrentos para as côncavas naus, ou se será domado pela tua lança. Assim dizendo, manhosamente o levou Atena. E quando estavam já perto, avançando um contra o outro, o primeiro a falar foi o grande Heitor. De ti, ó filho de Peleu, já não fugirei, como antes 3 vezes à volta da grande cidade de Príamo, sem me atrever a parar para te enfrentar. Mas agora o espírito me incita a não arredar pé perante ti, quer eu mate, quer eu seja morto. Mas agora invoquemos os deuses como testemunhas. Serão os melhores garantes e guardiões do nosso acordo. Não profanarei vergonhosamente o teu cadáver, se Zeus me der força para te vencer e eu te privar da vida. Mas depois de te ter despido das armas gloriosas, ó Aquiles, restituirei o cadáver aos aqueus, e tu faz o mesmo. Fitando-o com um sobrolho carregado, lhe disse o veloz Aquiles: Heitor, não me fales, ó louco, de acordos. Tal como entre leões e homens não há fiéis juramentos, nem entre lobos e ovelhas existe concordância, mas sempre estão mal uns com os outros. Assim, entre ti e mim não há amor, nem para ambos haverá juramentos, até que um ou outro tombe morto para fartar com seu sangue Ares, portador de escudo de touro. Lembra-te agora de todo o teu valor. Agora te compete seres lanceiro e aguerrido combatente. Já não há mais fuga para ti, pois Palas Atena te subjugará pela minha lança. E agora pagarás toda a dor pelos meus amigos que tu mataste, desvariando com a lança. Assim falou, apontou e arremessou a lança de longa sombra, mas o glorioso Heitor fitou-o de frente e evitou o arremesso. Olhou e agachou-se. Por cima passou a bronze a lança, fixando-se no chão. Mas Palas Atena apanhou-a, ela que a deu de novo ao Pelida, sem que se apercebesse Heitor, pastor do povo. E Heitor assim declarou ao irrepreensível Pelida: Falhaste. Não foi porventura, ó Aquiles, semelhante aos deuses, da parte de Zeus, que soubeste da minha morte, mas falaste nela. Pois armaste-te em trapaceiro de fala pronta, para que eu sentisse medo de ti e me esquecesse do valor e da força. Não fugirei para que espetes a lança nas minhas costas, mas trespassa-me diretamente o meu peito, se tal te concedeu um Deus. Agora evita tu a minha lança de bronze, provera que a recebesses toda na tua carne. Mais leve, se assim fosse, seria a guerra para os troianos se tu morresses, pois na verdade és o seu maior sofrimento. Assim falou, apontou e arremessou a lança de longa sombra e acertou no Pelida, no meio do escudo. Não falhou, só que para longe do escudo saltou a lança. E Heitor enfureceu-se, porque em vão lhe fugira da mão o dardo veloz e agora estava ali em apuros, pois não tinha outra lança de freixo. Com um brado, gritou bem alto para Deífobo do alvo escudo, pediu-lhe uma lança comprida, mas ele não estava ao pé dele. E Heitor compreendeu no seu espírito e assim disse:
Na verdade, os deuses chamaram-me para a morte, pois eu pensava que o herói Deífobo estava ao meu lado. Mas ele está dentro da muralha, e foi Atena que me enganou. Agora está perto de mim a morte malévola. Já não está longe, nem há fuga possível. Era isto que é muito agradável a Zeus e ao filho de Zeus que acerta ao longe, que antes me socorriam de bom grado. Agora foi o destino que me apanhou. Que eu não morra de forma passiva e inglória, mas por ter feito algo de grandioso para que os vindouros de mim ouçam falar. Assim dizendo, desembainhou a espada afiada que pendia sobre o flanco, espada enorme e potente, reunindo as suas forças, lançou-se como a águia de voo sublime que através das nuvens escuras se lança em direção à planície para arrebatar um terno cordeiro ou tímida lebre. Assim arremeteu Heitor, brandindo a espada afiada. E Aquiles atirou-se a ele com o coração cheio de ira selvagem, e cobriu o peito à frente com o escudo, belo e variegado, agitando o elmo luzente de 4 chifres. Belas se agitavam as crinas douradas que Hefesto pusera cerradas como penacho. Como o astro que surge entre as outras estrelas no negrume da noite, a estrela da tarde, que é o astro mais belo que está no céu, assim reluziu a ponta da lança que Aquiles apontou na mão direita, preparando a desgraça para o divino Heitor, olhando para a bela carne para ver onde melhor seria penetrada. Ora, todo o corpo de Heitor estava revestido pelas brônzeas armas, belas, que ele despira de Pátroclo depois de o matar. Mas aparecia, no local onde a clavícula se separa do pescoço e dos ombros, a garganta, onde rapidíssimo é o fim da vida. Foi aí que, com a lança, arremeteu furioso o divino Aquiles, e a ponta trespassou completamente o pescoço macio. Mas a lança de freixo, pesada de bronze, não cortou a traqueia, para que Heitor ainda pudesse proferir palavras em resposta. Tombou na poeira, e sobre ele exultou o divino Aquiles. Heitor, porventura pensaste quando despojavas Pátroclo que estarias a salvo, e não pensaste em mim, que estava longe. Tolo! Longe dele, um auxiliador muito mais forte nas côncavas naus ficara para trás. Eu próprio, eu que agora te deslacei os joelhos. Os cães e as aves de rapina irão dilacerar-te vergonhosamente, mas a Pátroclo sepultarão os aqueus. Já quase sem forças, lhe respondeu Heitor, do elmo faiscante. Suplico-te pela tua alma, pelos teus joelhos e pelos teus pais, que não me deixes ser devorado pelos cães nas naus dos aqueus, mas recebe o que for preciso de bronze e de ouro, presentes que te darão meu pai e a minha excelsa mãe. Mas restitui o meu cadáver à minha casa, para que do fogo troianos e mulheres dos troianos me deem morto a porção. Fitando-o com o sobrolho carregado, lhe disse o veloz Aquiles: Não me supliques, ó cão, pelos meus joelhos ou meus pais. Quem me dera que a força e o ânimo me sobreviessem para te cortar a carne e comê-la crua por aquilo que fizeste. Pois homem não há que da tua cabeça afastará os cães, nem que eles trouxessem e pesassem 10 vezes ou 20 vezes o resgate e me prometessem ainda mais do que isso. Nem que o teu próprio peso em ouro me pagasse Príamo Dardânio, nem assim a tua excelsa mãe te deporá num leito para chorar o filho que ela deu à luz. Mas cães e aves de rapina te devorarão completamente. Moribundo, lhe disse então Heitor: Na verdade te conheço bem, e direi o que será, mas convencer-te era algo que não estava para ser. O coração no teu peito é de ferro, mas reflete bem agora, para que eu, para ti, não me torne maldição dos deuses, no dia em que Paris e Febo Apolo te matarão, valente embora sejas, às portas esqueias. Assim dizendo, cobriu-o o termo da morte, e a alma voou-lhe do corpo para o Hades, lamentando o seu destino, deixando para trás a virilidade e a juventude. E para ele, já morto, assim disse o divino Aquiles:
Morre. O destino eu aceitarei, quando Zeus quiser que se cumpra e os outros deuses imortais. Assim disse, e do cadáver arrancou a lança de bronze e deitou-a de lado, e depois dos ombros lhe despiu as belas armas ensanguentadas. Acorreram os outros filhos dos aqueus, que contemplaram a estatura de corpo e a beleza arrebatadora de Heitor. Mas nenhum se aproximou sem desferir-lhe um golpe. E assim dizia um deles, olhando de soslaio para outro: Ah, não há dúvida de que Heitor está mais mole agora do que quando deitou fogo às naus com chama ardente. Assim dizia um deles, e acercando-se, dava-lhe uma estocada. Mas depois que o despojou o divino Aquiles de pés velozes, disse de pé, no meio dos aqueus, palavras aladas: Ó amigos, comandantes e regentes dos argivos, visto que nos concederam os deuses subjugar este homem, que muitos males praticou, mais do que todos os outros, façamos prova das armas em torno da cidade, para que saibamos a intenção dos troianos, se abandonarão a alta cidade agora que este morreu, ou se continuarão lutando, embora Heitor já não seja. Mas por que razão o meu ânimo assim comigo dialoga? Jaz junto das naus um morto, que não foi chorado nem sepultado, Patroclo. Dele não me esquecerei, enquanto eu permanecer entre os vivos e meus joelhos mantiverem o vigor. Se na mansão de Hades os homens esquecem seus mortos, eu, pelo contrário, até lá me lembrarei do companheiro amado. Mas agora entoando o canto vitorioso, ó mancebos dos aqueus, regressemos para as côncavas naus e levemos este cadáver. Granjeamos grande glória, matamos o divino Heitor, a quem os troianos rezavam na cidade como a um deus. Olha, nessa mensagem morreu finalmente o nosso inimigo. Tá? E aí Fá diz que a gente já eliminou todos os principais que precisavam morrer. Agora fica aquela desordem natural, né, como foi mostrado na mensagem. Agora eles vão se direcionar à cidade, né, dos troianos, para ver o que vai acontecer, porque entre eles louvavam o Heitor como se fosse um deus. Então, em verdade, a gente eliminou os falsos deuses, né? E a gente já meteu a mão em todas as pessoas que estavam a serviço deles